E eu já lembro que comigo aqui no estúdio, Dr. Marcelo Carregosa, para comentar os assuntos de polícia. E olha só, gente, a polícia realiza operação contra uma quadrilha de venda de terrenos de forma fraudulenta, hein? O grupo criminoso tem integrantes responsáveis pela falsificação de documentação. A reportagem é da esposa do Naruhito, Renata Igrejas. Na tela para mim agora. A polícia cumpriu 7 mandados de prisão nesta quinta-feira contra uma organização criminosa que falsificava documentos de venda de terrenos nas regiões dos Lagos e Metropolitana do Rio, além de 14 mandados de busca e apreensão. Pedro Gato Júnior, chefe da quadrilha segundo as investigações, foi preso em Campo Grande, zona oeste do Rio. A mãe dele, Benedita Frutuoso, também participava do golpe e foi presa. Outros 3 integrantes foram presos em Cabo Frio e um outro foi preso em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o grupo localizava terrenos e potenciais compradores, recebia o dinheiro e o golpe era finalizado dentro de um cartório. Natália Maria Diniz Ribeiro era a tabeliã substituta nesse cartório que fica aqui no centro do Rio. E daqui ela usava o próprio cargo para emitir documentos falsos às vítimas, que não desconfiavam de que tudo não passava de um golpe. Natália foi presa hoje pela manhã em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O que chamou bastante a atenção da gente é porque ela tinha um papel fundamental dentro dessa quadrilha, dentro dessa organização criminosa, porque ela passava essa tranquilidade, essa aparência de legalidade. Você está dentro de um cartório, com uma funcionária do cartório te dando o aval para você fechar o negócio. Então, ela dava essa tranquilidade para a vítima, né? Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em maio do ano passado, mas o grupo criminoso pode estar envolvido com as fraudes há pelo menos 2 anos. De acordo com as investigações, o prejuízo para algumas vítimas passou de R$200 mil. Eles viam de quem era aquele terreno. A partir de saber quem é o proprietário do terreno, eles faziam uma documentação já falsa, passando o terreno para um integrante da quadrilha. Esse integrante da quadrilha passava a anunciar o terreno como se fosse dono. A vítima ia até ele, ele mostrava o documento, um documento feito pelo cartório, o papel era bom, timbrado, só que o conteúdo do documento era falso. Ednei caiu no golpe e contou como a quadrilha agia. Esse foi o terreno comprado por mim aqui em Cabo Frio, no qual eu caí no golpe e teve a participação de uma pessoa do cartório que me passou total confiança, que no fim era uma quadrilha, né? Um terreno que fica a 80 metros da praia, entendeu? É um lugar bom, tranquilo, onde eu sonhava em construir minha casa. Os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade de documentos e estelionato. Esses criminosos brincam com os sonhos das pessoas, de terem a casa própria ou até mesmo a casa de praia. Até então a gente sabe que são pelo menos 3 vítimas. Uma delas perdeu cerca de R$200 mil. Se a gente colocar aí, né, multiplicando pelos outros 3, daí R$600 mil. E olha que essa quadrilha já vem agindo há bastante tempo. Eu vou para a cidade da polícia conversar com Renata Igrejas, que traz agora pra gente mais detalhes sobre esse caso. Olha, Renata, claro que é algo que chama atenção, porque toda vez eu estou ali na região dos Lagos e percebo essa questão de venda de terrenos e já tinha escutado falar que, ó, você vai no cartório, você vai ver que é tudo certinho. E agora essa sua reportagem me deixa com a pulga atrás da orelha que não é tão certinho assim. A bandidagem estava ali dentro também. Bom dia, Renata. Oi, Caio, muito bom dia, boa tarde praticamente, né, para você, para todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio. Pois é, e muitas vezes terrenos que sequer estavam à venda. A gente viu aí o caso do Ednei, ele mora em Piabetá, por isso que ele entrou em contato com a delegacia ali de Magé e foi ele que perdeu R$200 mil nessa transação aí fraudulenta. Agora, uma curiosidade, né, a Natália, que aparece ali no caso, ela era tabeliã substituta, ela chegou a trabalhar num outro cartório de Botafogo e depois foi para esse 11º ofício de notas ali no centro do Rio. Ela já era uma velha conhecida da polícia, tá, Caio? A Natália, ela já tinha passagem, já tinha outros casos ali de estelionato. Quem vai explicar melhor pra gente é o delegado Ângelo Lages, que tá aqui com a gente. Doutor Ângelo, obrigada pela participação. Boa tarde pro senhor. No caso, ela já tinha outros casos, já tinha feito outras vítimas, mas era difícil capturar. O estelionato, o senhor estava me explicando agora há pouco, que é difícil de prender.
teve uma estratégia, teve um trabalho de inteligência para conseguir juntar todo mundo ali então e conseguir então efetuar essas prisões. Boa tarde. Boa tarde a toda a audiência do SBT. Realmente, o crime de estelionato, ele possui uma pena pequena. Então, dificilmente essas pessoas são presas. Só que nesse caso específico, a gente conseguiu enquadrar toda a quadrilha no crime de organização criminosa. A gente fez um trabalho de inteligência financeira, seguindo aquela expressão americana, follow the money. Então, a gente seguiu o rastro do dinheiro. E, através disso, a gente conseguiu desbaratar toda essa organização criminosa, porque a vítima teve contato com um ou com o outro integrante da quadrilha. Mas, pelo rastro do dinheiro, nós chegamos a todos eles. Caio, interessante também, vou só, antes de você começar as questões aqui, perguntar ao doutor Ângelo, eles publicavam nas redes sociais esses possíveis terrenos à venda e acabavam atraindo as vítimas, né? É verdade, era uma quadrilha, essa organização criminosa, muito bem estruturada. Eles tinham uma divisão de tarefas bem clara. Você tinha um líder, que era o Pedro Gato, você tinha um responsável pela falsificação de documentos, e grande parte da quadrilha, a maior parte, agia como corretor. Corretor que não tinha registro no Conselho de Imóveis, no registro de imóveis, eram falsos corretores, e eles usavam a rede mundial de internet, usavam anúncios, usavam relacionamento pessoal para atrair esses compradores de terreno, e é assim que eles atraíram essas duas vítimas que nós estamos apurando na 66DP. A princípio, 2 vítimas, mas podem aparecer mais. Caio, o doutor Ângelo está te ouvindo. Doutor Ângelo, meu amigo, bom dia para o senhor, como é que você vai? Tudo bem, né? Olha, doutor, com certeza, parabéns primeiro para a atuação de vocês, porque eu estou sempre na região dos lagos e já tinha percebido o número de anúncios, número de chamadas para venda de terrenos, que isso chamava atenção. Claro, e o senhor disse agora, falava-se desse grupo de uma organização criminosa, já que cada um deles tinha um papel específico. Agora, como é que era a forma de atuação deles especificamente? Era aquele que, o que vendia o terreno, o que pegava o dinheiro, o que era o laranja, como é que funcionava isso? Então, eles tinham uma divisão muito clara. Você tinha um líder, que era o Pedro Gato. O Moacir, ele era responsável por falsificar os documentos. Outros integrantes da quadrilha captavam as vítimas. E o que mais chamou a atenção para a gente era a Natália, essa integrante que trabalhava num cartório. Isso chamou muito a atenção da gente. Ela era escrevente substituta do 25º Ofício de Notas. E ela usava de informações privilegiadas que ela conseguia ali no cartório para conseguir saber quem era o dono do terreno, e a partir disso eles começavam uma série de falsificação documental, de documentos. A vítima, quando pegava o documento era no papel oficial do cartório, com o selo do cartório, tudo ok, só que as informações desse documento que eram falsas. Então era muito fácil a vítima cair nesse golpe. E para piorar a situação, a vítima era convidada a acabar de fazer o pagamento dentro do cartório. Então a pessoa ia até o cartório, chegava lá, era atendido por uma escrevente, tá, desse cartório, que analisava toda a documentação e dava ok. Falava, você pode comprar o terreno que está tudo certo. Dificilmente a vítima não iria cair nesse golpe, né? Sendo que, na verdade, ela era uma integrante da quadrilha e a pessoa acaba perdendo em milhares de reais. E o dinheiro ia para a conta da Benedita, mãe do Pedro Gato. Tem esse detalhe também, a questão sórdida do golpe. O Pedro Gato, que é o líder dessa quadrilha, ele utilizava a mãe dele, uma senhora de 73 anos, também para dar credibilidade, porque ele levava a mãe dele e falava, a dona do terreno é essa senhora aqui. A pessoa vai se desarmando, vê uma senhorinha de 73 anos, aí chega lá, o terreno é meu, o depósito vai ser feito na minha conta. Quer dizer, eles criavam toda uma estratégia para dar ar de legalidade ao golpe. Terrenos de posse ou terrenos devidamente legalizados com toda a documentação? Esses terrenos tinham RGI, tá? Inclusive fica um alerta aqui de que se você for negociar um terreno, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar uma certidão de ônus reais. Essa certidão vai te dizer realmente quem é o proprietário do imóvel. Com essa informação, a partir desse momento, você tem que entrar em contato com o dono do imóvel. Ou então procurar um corretor que seja habilitado no Conselho Regional. O grupo não tinha nenhum corretor habilitado. Eram todos criminosos mesmo, porque a gente já viu também em outras organizações criminosas pessoas que chegavam a utilizar, claro, documentação de terceiros, fraudulentas, mas para enganar as pessoas, até de pessoas que realmente agiam no dia a dia fazendo a venda de imóveis, por exemplo. É verdade, mas nesse caso especificamente, nenhum deles era corretor.
Todos se passavam por corretor de imóveis, sendo que a gente fez contato com o Cresce, nenhum deles é autorizado a vender imóvel, eles estavam exercendo ali no exercício ilegal de profissão. Agora, o interessante dessa investigação, que eu quero pontuar também, foi a questão do trabalho de inteligência financeira. Eu achei isso foi um detalhe muito importante, que é uma nova visão que a Polícia Civil vem seguindo de rastrear o dinheiro da quadrilha. E, inclusive, a partir desse trabalho que a gente fez, a Justiça decretou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis dos acusados, bem como todas as contas bancárias deles, né? Exatamente para a gente tentar ressarcir o prejuízo das vítimas. Doutor Ângelo, obrigado para o senhor, para também Renato Igrejas. Tá? Parabéns a toda a sua equipe.